Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou Luiz Henrique, advogado de imigração, e hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o visto de procura de trabalho aqui para Portugal em 2024. Então vem comigo depois da vinheta. Bom, gente, o visto de procura de trabalho foi criado no segundo semestre de 2022. É um visto considerado recente e é um tipo de visto que permite que você possa vir aqui para Portugal para procurar trabalho. Ou seja, você ainda não tem nada garantido e você está querendo mudar de vida, está querendo ter novas perspectivas de vida, então você pode vir aqui para Portugal procurar trabalho, seja na sua área ou numa nova área que você está querendo ter experiência. Esse visto tem 180 dias, são 120 dias prorrogáveis por mais 60, que você deve vir a Portugal, conseguir um contrato de trabalho e dessa forma solicitar a sua autorização de residência. Esse tipo de visto não prevê o acompanhamento familiar, o que é um ponto negativo, mas permite que você, após conseguir a sua autorização de residência, possa reagrupar os seus familiares que já estiverem aqui em Portugal ou que ainda estiverem no Brasil. Mas, de certa forma, esse visto, o lado positivo dele é que você não precisa ter nada certo ainda aqui em Portugal, você pode vir para procurar trabalho e ele é o mais acessível financeiramente falando. E eu vou demonstrar isso para você ao longo do vídeo. Então, fica ligado. E assim, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo novo, você vai ficar sabendo e você vai acompanhar o nosso canal. E o teu like é muito importante. Isso porque com o teu like, com o teu compartilhamento, o YouTube vai entender que isso aqui é um conteúdo de qualidade e vai distribuir esse conteúdo para outras pessoas que também querem vir morar em Portugal agora em 2024. Então já deixa o teu like. Bom, gente, quais são os documentos que você vai precisar para solicitar o visto de procura de trabalho? Primeiramente, você vai ter que preencher o seu formulário de visto. Eu peço que você se atente bastante aos campos que estão indicados para assinatura, porque qualquer detalhe que você deixa passar, a VFS, o consulado português, eles são muito minuciosos. Então tenha muita atenção a todos os pontos que você precisa informar e todos os pontos que tenham a assinatura. Você vai precisar providenciar também 2 fotos 3x4. E quais são as especificações para essa foto? Tem que ser em fundo branco e nada pode atrapalhar a visualização do seu rosto. Nem boné, cabelo, brinco, nada pode atrapalhar a visualização do seu rosto. Eu te indico que tire uma foto muito similar ao que você tirou para o seu documento de passaporte. E sobre o passaporte, você vai ter que ter um passaporte válido. Assim, quando você está falando de viagem internacional, você só vai usar, o documento principal para isso é o passaporte. Então você tem que ter um passaporte válido para solicitar o seu visto. Caso você seja um brasileiro que está solicitando o visto de procura de trabalho para Portugal e você está em outro país, é necessário que você demonstre, ou seja, você não está no Brasil, você está no Canadá, está na China, você vai ter que demonstrar que você está vivendo legalmente nesse país e você vai juntar também esse documento para comprovar que você está vivendo legalmente e que você está solicitando um visto para procura de trabalho para vir morar agora em Portugal. É necessário que você apresente também um seguro viagem com validade de 120 dias. O seguro viagem é para que você tenha toda uma proteção caso aconteça algum tipo de emergência, algum tipo de urgência, é recomendável que você faça. Mas um seguro viagem para o período de 120 dias pode ficar um valor bem alto. Então, você pode, em alternância ao seguro viagem, você pode apresentar o PB4. O PB4 é um direito de assistência médica, é uma certidão de direito de assistência médica que é concedida pelo governo federal. O PB4 é um acordo realizado entre Brasil, Portugal, Itália e Cabo Verde e permite que você possa usar o serviço público de saúde desses países caso você tenha alguma urgência ou alguma emergência médica. Então, você pode apresentar ou seguro viagem ou o PB4. Se você tiver a possibilidade financeira de contratar os dois, eu te recomendo. E assim, vou te dar uma dica bônus. Alguns brasileiros têm relatado que não estão conseguindo usar o serviço público de saúde aqui em Portugal com o PB4 se ele não estiver apostilado. O PB4 formalmente não prevê a obrigatoriedade de apostilamento de AIA, mas se você tiver a possibilidade diante desses relatos para que você tenha mais uma segurança, eu recomendo também que você faça o apostilamento do PB4. Bom, atenção a esse documento. Você vai precisar providenciar junto aos seus documentos a certidão de antecedentes criminais com o apostilamento de AIA. A certidão de antecedentes criminais federal você consegue solicitar no site da Polícia Federal sem problema nenhum, é gratuito e sai na mesma hora.
Você vai pegar esse documento, vai se dirigir a um cartório de títulos e notas da sua cidade e você vai solicitar o apostilamento de AIA. O que é esse apostilamento de AIA? É uma certificação para que seu documento tenha validade internacional. Então, obrigatório mesmo para a aplicação do seu visto, o único documento que deve estar apostilado, que obrigatoriamente deve estar apostilado, é a certidão de antecedentes criminais. Então você vai no site da Polícia Federal, solicita essa certidão de nada consta e vai levar ao cartório para fazer o apostilamento. Isso vai servir para que seu documento tenha validade aqui em Portugal. Você vai ter também, lá no site da VFS Global, você consegue acessar o documento, o formulário, que no caso seria o requerimento de registro criminal português. Você vai precisar preencher e assinar manualmente e informando ali os seus dados, algumas informações pessoais, seu passaporte, enfim, seu nome completo, que vai permitir que o consulado português possa fazer buscas aqui em Portugal nos livros de antecedentes criminais para ver se você não tem nenhuma passagem, nenhum crime cometido aqui em Portugal. Então esse é um documento que você vai precisar juntar na sua documentação. Para o visto de procura de trabalho, você precisa demonstrar que ao final dos 120 dias, caso você não consiga se estabilizar no país, você vai ter como voltar para que isso não gere custos adicionais ao governo português e até mesmo para o governo brasileiro de você não ter como voltar. Então, para a aplicação do visto de procura de trabalho, você precisa juntar uma passagem de volta, um título de regresso para 120 dias após a sua chegada em Portugal. Quando você está preenchendo o seu formulário de visto, você precisa indicar qual é a data que você quer chegar em Portugal, a data que você pretende chegar em Portugal. E geralmente, a validade do seu visto vai vir a partir dessa data indicada por você. E 120 dias após essa data, você precisa ter uma passagem de volta, um título de regresso para o Brasil, que pode acontecer se você não conseguir o contrato de trabalho, não conseguir se estabilizar em Portugal, você vai ter como voltar para o seu país de origem, para o Brasil. O que eu te recomendo? É possível que você junte apenas uma reserva de passagem. O consulado português entende que no caso da hospedagem, no caso da passagem, você pode juntar apenas uma reserva. Isso porque, como você ainda não sabe, você não tem a certeza que o seu visto vai ser aprovado, não seria justo que você já tivesse um gasto, um custo, porque digamos que o seu visto não seja aprovado. E o valor que você pagou para passagem, para hospedagem, como é que você fica? Você vai perder. Então seria muito oneroso para o aplicante do visto que ainda não tem essa segurança, essa certeza de que vai ter o visto aprovado. Então, para a aplicação do visto, você pode apresentar apenas uma reserva de passagem. Bom, vamos então aos documentos financeiros, aos meios de subsistência que você vai ter que demonstrar, que eu te disse no começo do visto, que o visto de procura de trabalho é o mais acessível financeiramente falando. Isso porque você tem que ter disponível em conta corrente ou em conta poupança o valor equivalente a 3 salários mínimos de Portugal. Em 2023, o salário mínimo era de 760 euros. A partir de 1º de janeiro de 2024, o salário mínimo português vai passar a ser de 820 euros. Então você vai ter que ter 3 vezes o salário mínimo português disponível em conta corrente ou em conta poupança. Vai ser, em reais, atualmente em 2023, dá algo próximo de R$ 12.200. A partir de 2024, você vai ter que demonstrar a disponibilidade financeira desse valor em conta de R$ 13.200. Ou seja, de 2023 para 2024, vai aumentar cerca de R$ 1.000 que você vai ter que ter a mais disponível em conta para solicitar o seu visto de procura de trabalho. E por que eu te disse que esse é o visto mais acessível financeiramente falando? Vou te dar exemplos. No caso do visto de estudos, você vai ter que ter a carta de aceite na instituição de ensino e demonstrar que você vai ter condições financeiras de pagar todo o seu curso ou então a anualidade do seu curso, então é um valor alto. No caso do visto de nômade digital, você tem que demonstrar que tem 4 salários mínimos de Portugal por mês, ou seja, uma renda de R$ 18.000 por mês que você tem que demonstrar para o visto de nômade digital. No caso do visto de titular de rendimentos passivos, você tem que ter cerca de 9.120 euros, 9.500 euros depositados em conta aqui de Portugal. Então, se você for comparar com os demais vistos de residência, o visto de procura de trabalho é o mais acessível financeiramente falando. Então, é uma excelente oportunidade para quem quer mudar de vida, para quem quer começar algo novo aqui em Portugal, quer ter novas perspectivas de vida, morar no local em que os serviços públicos funcionam, ter uma qualidade de vida, ter um poder maior de compra. Então são várias vantagens de você vir morar em Portugal com esse tipo de visto, o visto de procura de trabalho. Certo, ok, então esse é o visto mais acessível, esses são os documentos que eu preciso apresentar. Tem mais coisa? Sim, tem mais coisas, mais documentos que você vai ter que juntar na sua documentação. É necessário que você junte
uma carta que é como se fosse uma carta de intenção que chama-se Condições de Estada Prevista. Nessa carta você vai se apresentar, falar, demonstrar aonde você vai ficar pelo período de 120 dias. Então, você pode fazer uma reserva gratuita através do Booking de hospedagem para o período de 120 dias. O Booking limita até no máximo 90 dias uma reserva, então você faz duas reservas, uma de 90 dias e uma de 30, e lá você vai informar que você é fulano de tal, com passaporte tal, que está indo com visto de procura de trabalho. Aí no outro parágrafo você vai dizer que você vai ficar hospedado em tais e tais lugares, de que data até que data, de acordo com a sua reserva de hospedagem. Ao final você vai juntar informações profissionais, que você está indo para ter novas experiências de trabalho, que você já tem tantos anos de experiência em tal área, que você tem formação em tal área, enfim. Algo bem sincero mesmo para demonstrar quais são as suas intenções aqui em Portugal, quais são os seus objetivos aqui no país. Então, você vai informar seus dados pessoais, informar a sua hospedagem e quais são os seus objetivos profissionais. Isso que você vai ter que ter nas condições de estada prevista. Além disso, você deve submeter o formulário de inscrição no IFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Portugal. Esse é um documento obrigatório para o visto de procura de trabalho e você vai informar quais são as suas experiências profissionais, quantos anos você tem de escolaridade, qual é a sua proficiência em línguas, se você fala mais de uma língua, qual é a área que você está buscando emprego em Portugal. O IFP lembra um pouco o CIEE no Brasil, que é para caso tenha ali vagas de emprego que sejam adequadas, que se encaixem no seu perfil, eles vão te recomendar, vão mandar para você informações por e-mail, enfim, é algo bem interessante mesmo e é obrigatório para a solicitação do visto de procura de trabalho. Além disso, você deve preencher também o termo de ciência da VFS, caso você esteja aplicando pela VFS, para que eles possam usar os seus dados, possam ter responsabilidade pelos seus documentos, enfim. E como é que eu faço, Henrique, para fazer a aplicação do meu visto? Bom, existem dois caminhos que você pode escolher para aplicar para o visto de procura de trabalho ou para qualquer outro tipo de visto de residência, que é através da VFS Global ou através do eVisa. São dois caminhos que são intermediadores entre o aplicante do visto e o consulado português. A VFS Global é uma empresa que atende o consulado português e demais outros consulados pelo mundo nessa questão dos vistos. Então é como se fosse uma espécie de filtragem. No Brasil, existem 5 sedes da VFS Global que estão espalhadas pelo país. Cada sede atende a estados específicos. Então você vai ter que ver qual é a jurisdição da VFS que atende ao seu estado e fazer o envio da documentação pelos correios para a sede da VFS Global. Então você vai juntar todo o checklist de documentos que você tem acesso no site da VFS Global. Então você vai juntar documento por documento, enviar pelos correios ou então fazer uma entrega presencial mediante um agendamento. E a VFS é o filtro do consulado. Se eles acharem que é necessário complementar a documentação, eles vão lhe informar por e-mail para você fazer a complementação dessa documentação. Ou se eles acharem que está tudo certinho, eles já vão enviar para o consulado português. O consulado vai analisar, devolver para a VFS, que devolve seu passaporte já com o resultado do visto. O outro caminho seria através do eVisa. Então, o eVisa é uma plataforma do consulado português que você pode submeter de forma online a sua aplicação de visto. Acontece que o eVisa está restrito a algumas localidades no Brasil. Então, a VFS atende a todos os estados, todas as localidades, e o eVisa está restrito. Então, você precisa ver as condições do eVisa para ver se encaixa ao que você está precisando no momento. Certo, Henrique, e quais são os custos que eu tenho para solicitar o visto de procura de trabalho? Olha, eu já te adianto que você vai gastar menos de R$1.000 para solicitar o visto de procura de trabalho. Mas com o quê? O que seria esses R$1.000? Bom, primeiro existem as taxas consulares que você vai ter que pagar para que o seu visto seja analisado, para que a sua solicitação de visto seja analisada. E nisso você vai gastar cerca de R$660, R$630. Essas taxas oscilam semanalmente, às vezes mensalmente, aumenta, diminui. Não sei, confesso que eu não sei qual é a lógica, qual é a regra que segue, mas existe uma mudança de preço no site da VFS, você vai saber, sempre vai estar informando as informações sobre as taxas consulares que você vai precisar pagar. Juntamente da taxa consular, você contrata o serviço de courrier, que é o serviço de devolução do seu passaporte. Como eu disse anteriormente, você vai enviar a documentação para a VFS analisa, envia para o consulado e o seu passaporte chega na sua casa já com o resultado do visto. Então você vai pagar as taxas consulares e o serviço de courrier. E esses valores, eles dependem muito da sua localidade. Quanto mais próximo você estiver de uma sede da VFS, mais barato será. Quanto mais distante você estiver da sede,
mais caro vai ser. Mas em média você vai gastar R$ 800 com as taxas consulares mais o serviço de courrier. Você também vai precisar gastar algo em torno de R$ 120 para o apostilamento de AIA da sua certidão de antecedentes criminais. E assim, R$ 120 é o preço médio pelo Brasil. Você pode achar um pouco mais caro, um pouco mais barato, mas essa é a média de preço do apostilamento de AIA. Então, você vai gastar algo em torno de 900, 920 reais, menos de R$ 1.000 para solicitar o seu visto de procura de trabalho. Então, você vai ter que ter os 13 mil disponível em conta e vai gastar, você vai realmente pagar 9 mil, você vai de fato desembolsar R$ 920 em média para solicitar o seu visto de procura de trabalho. Então, gente, se você tiver uma organização financeira, tiver uma programação, um planejamento mesmo, eu acho que faz muito sentido você ter essa possibilidade, ter essa oportunidade de aplicar para um visto de residência aqui em Portugal e chegar legalmente e se legalizar, ter autorização de residência com uma maior facilidade. Agora, gente, eu peço que vocês tenham muita atenção. Vocês podem fazer o processo individualmente sem problema nenhum. Tenham muita atenção na organização da documentação, no preenchimento de formulário de visto, no preenchimento dos demais documentos, porque a VFS Global, o E-Visa, o Consulado Português são muito minuciosos na análise. Então, qualquer erro, qualquer preenchimento incorreto pode fazer com que essa documentação volte para que você possa complementar. Você pode ter toda a documentação devolvida ou o seu visto mesmo ser indeferido. Então, tenham muito cuidado, muita atenção na hora de fazer o preenchimento. Nós do Direito Além das Fronteiras temos um serviço de consultoria que a gente pode te ajudar desde uma reunião para identificar qual é o visto mais adequado para você até uma consultoria completa, que a gente te acompanha em todo o passo a passo para a solicitação do seu visto. Então, te ajuda a reunir todos os documentos, nós montamos o seu processo, preenchemos o seu formulário de visto, a gente te acompanha até o resultado do visto chegar na sua casa. Então, se você tiver a possibilidade financeira de fazer a aplicação através de uma consultoria, eu te recomendo, porque é mais uma pessoa, mais um olhar profissional para ajudar a sua aplicação, para que a sua aplicação seja da melhor maneira possível. Então eu vou deixar aqui na descrição o nosso contato, a gente já está te esperando para transformar o teu projeto Portugal na melhor experiência possível e descomplicar o processo migratório, que muitas vezes é algo duvidoso, algo incerto. Então a gente está aqui para te ajudar da melhor maneira possível. Já estou te esperando. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender tudo o que você precisa para solicitar o visto de procura de trabalho em 2024. Já estou te esperando para o próximo conteúdo. Até mais!